viagem é essa, família? Bem-vindos a mais um vídeo no Que Viagem Cast, esse nosso quadro. E aí, bateu certo? E quem falamos se os lançamentos recentes do cinema e do streaming foram ótimos ou ruins? E hoje vamos falar sobre ele, que estávamos esperando há tanto tempo, a sequência de Um Lugar Silencioso, agora a parte 2. Bateu certo ou não? Como eu já falei para você, em língua de sinais, até respeitando, né, fazendo uma homenagem ao filme que estamos falando, na minha singela opinião, estamos falando do melhor filme do ano. E eu vou dizer para você por que eu acho isso. Um Lugar Silencioso parte 2, como o nome já deixa bem claro, é a segunda parte da história contada por John Krasinski, e nos trouxe uma grata surpresa de uma forma nova e bem interessante de se fazer um filme de thriller, né? Um suspense, um terror meio psicológico, e nesse caso com criaturas, e como não tem nome ainda, eu vou chamar de Demogorgon cego, beleza? Ele é o Demogorgon Ray Charles, vamos deixar assim, tá? O filme se passa literalmente após o fim do primeiro. Tem um leve, bem rápido prelúdio voltando ao que ele chama de dia 1, o dia em que começou, né? O dia que essas criaturas chegaram. Aí nós temos um breve background colocado ali, mas rapidamente já volta para o ponto que ficamos no final do primeiro filme. E daí pra frente, irmão, só porrada. O filme não para, é frenético. Talvez essa seja a maior diferença e pra mim um grande upgrade, uma grande virtude desse segundo filme em relação ao primeiro, que é um filme que tem muito mais ação, se é que podemos chamar assim. Tem muito mais cena com as criaturas, tem muito mais cenas de susto, muito mais momentos que você fica realmente tenso. Então eu acho que isso é uma grande virtude. Dá para perceber que no primeiro filme, como era bem uma aposta, né, um projeto de John Krasinski, o primeiro projeto dele de direção, talvez não se tinha uma verba tão grande assim para fazer grandes cenas com as criaturas que tem que usar CGI e tal, tem um preço. Muitas delas foram feitas lá pro final do filme, em um ambiente escuro, dentro de uma casa, que nós sabemos que dá uma economiazinha para fazer. Já nesse filme, com todo o sucesso que foi feito, é cena de manhã, irmão, é cena na rua, é cena correndo, é você vendo até os músculos do monstro. O monstro é bodybuilder, inclusive, é fortinho ele. Bora! Hora do show! E a maior virtude do filme é não deixar o espectador respirar nenhum minuto. Você tá ali assim, não, agora tá suave, agora tá bom, e dá pá, susto. Misericórdia, é quando você tá se preparando, pá, toma do susto, é susto o tempo todo. E isso é bom, isso é legal. Tá aqui falando uma pessoa que não é muito fã do gênero de terror, mas essa proposta de John Krasinski é muito interessante, porque nós estamos acostumados com o quê? Os filmes de terror, culturalmente, os filmes clássicos do Alfred Hitchcock, por exemplo, como é que ele preparava o suspense? Geralmente usando uma trilha, né, que ia aumentando, uma trilha característica que dava o tom do filme. Nós temos o caso muito conhecido, clássico, Psicose, que ainda tem aquela trilha que é muito conhecida. Tem também o famoso filme de Stanley Kubrick, O Iluminado, que desde a primeira cena nós já somos apresentados a trilha sonora que ia pautar o suspense do filme. Já Um Lugar Silencioso, não. Qual é a proposta de John Krasinski? Vou criar terror, suspense e medo usando o silêncio. Isso é uma sacada genial. Quando tá tudo em silêncio, você fica assim, agora que vem. No silêncio é que o bicho pega. Fala uma pra você ver, fala uma! Aproveitando o ganho de silêncio, temos que falar, obviamente, nos maiores ganhos, uma das maiores virtudes do filme, que é a mixagem de som, como o Krasinski trabalha bem o som, principalmente na cena da menina surda, nossa querida e talentosíssima atriz Millicent Simmonds. É interessante que o espectador é colocado como se estivesse na primeira pessoa, como se ele fosse a protagonista, e tudo ao seu redor, o som para, fica tudo realmente sentindo na pele de uma pessoa surda, com a percepção visual do que está acontecendo. Desde o primeiro filme, John usou isso, mas nesse ele usou muitas vezes e com certeza foi um ganho muito interessante para o filme. A trilha sonora realmente de música, de sons, é bem pontual e muito bem empregada para dar o tom final do suspense. O tom inicial ele traz o silêncio e o tom final ele traz aí sim a música, o grito, o urro da criatura. É impressionante.
Já que citamos a personagem que eu considero a protagonista do filme, porque sim, ela que mais tem tempo de tela, até mais que a Emily Blunt, vamos falar das atuações. E nós, como já estamos acostumados, quando foi anunciado o elenco, a base do primeiro filme já é muito boa. Ainda teve o gigantesco upgrade do nosso querido Cillian Murphy, que você conhece aí, nosso Thomas Shelby do Peaky Blinders, que é um ator talentosíssimo. Ele está no filme e tem uma atuação incrível, mas ninguém consegue bater de frente, na minha opinião, com Millicent Simmonds. O filme é dela, ela que dá as viradas do filme, ela que resolve as situações, problemas do filme, é que parece que incorpora mais o espírito do pai, que o filme tem muito essa pegada, né? Tem muito essa mensagem de legado do que o Lee Abbott, nosso amado Lee Abbott, John Krasinski, que infelizmente nós sabemos que já deu aquele beijo na careca de Curirim, mas ele deixou seu legado em seus filhos, que vão vencendo seus medos, principalmente o menino, mas ela parece que é a incorporação do pai. Não podemos deixar de citar também a Emily Blunt, que, como sempre, né, é chover no molhado dizer que a Emily Blunt atuou bem. Quando foi que ela atuou mal? Enfim, o elenco é muito bom. Temos também boas participações do elenco de apoio, como o conhecidíssimo Digimon Hanson, que já fez tanto filme interessante, aparece também nesse filme. Pra você aí, já que nosso Kiviage sempre está citando o Grey's Anatomy, você fã do universo Grey's Anatomy, nós temos também um personagem lá, nosso querido... Como é que fala o nome dele? Coriete alguma coisa. Esse cara aqui, ó. Pronto, esse cara aqui, ele tá no filme. Uma parte bem rápida, mas também tá, mas todo o elenco é muito bom. Agora, se tratando de roteiro, seguindo a cartilha do primeiro filme, esse não deixa nada a desejar. É um roteiro muito bem feito, muito bem amarrado, e sabe fazer os personagens evoluírem, e levando em consideração que, como foi bem posto no título, é uma parte 2, é uma continuação de uma história. E ele leva, o roteiro segue exatamente da mesma construção que o primeiro, colocando, como eu falei, mais ação, mais susto, mais cena de tensão, mas também o caráter familiar de uma família tentando lidar com a situação de horror está mantida. Também você se emociona com alguns diálogos, algumas cenas de conversa mais íntima entre os personagens, como o personagem do Cillian Murphy, o Emmett, que também traz para o filme, para aquela família, a sua problemática familiar. Enfim, o roteiro é muito bem amarrado, não deixa nada a desejar para o primeiro filme. Alguns podem dizer, mas o primeiro tinha novidade. Sim, porque nem eu, nem você, nem ninguém sabia o que ia encontrar quando foi ao cinema. Vai ter um filme que não pode falar, porque senão pega o monstro e tal. Era algo novo, nunca se tinha feito algo dessa maneira. Agora nós já sabemos o que vai acontecer, mas o fato de sabermos o que vai acontecer e qual é a problemática não tira em absolutamente nada o brilho do filme. Na verdade, só aumenta mais o brilho do espetáculo que no final é apresentado. Enfim, meus queridos, esse foi o mais um E aí, bateu certo desse filme que é muito bom. A fotografia é boa, a direção é boa, a atuação é boa, os efeitos visuais são muito bons. Como eu falei, agora aparece com mais verba, que você consegue ver bem aquilo que te dá medo. Então, deixo aqui o incentivo, se possível, se na sua cidade está liberado para ir no cinema, se você se sente já tranquilo para fazer isso, vá tomando as medidas cabíveis e assista. Faz bem você ter essa experiência desse filme no cinema, experiência de vídeo, de áudio muito interessante. A não ser que você seja muito rico, eu esteja falando com o Neymar aqui, você tem um cinema dentro de casa, né? Bando de burguês, safado! Muito obrigado por ter assistido mais um vídeo do Que Viagem Cast. Deixe seu like, deixe seu comentário. E aí, você vai assistir? Já assistiu? Gostou? Deixa aí tudo pra gente. Não esqueça de também ver todas as nossas redes sociais e tudo que a gente faz fora daqui do YouTube, nosso podcast, nossos outros projetos, nosso site, enfim. Sigam a gente, não se esqueça, ó.